Olá, meu povo, bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal. E antes de começarmos, eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, curtir, comentar, compartilhar com mais pessoas. Me ajudem, por favor, a crescer e a chegar a 1000 inscritos aqui no YouTube, por favor. Hoje eu vim compartilhar o meu devocional de hoje. Graças a Deus eu consegui ler a Bíblia inteira. Li a Bíblia inteira, tô muito feliz, né? Mas eu li a Bíblia correndo, assim, eu não li para ficar, meditava, mas não com calma, né? Porque eu queria entender o contexto todo da Bíblia e quando eu finalizasse a leitura da Bíblia, eu ia escolher livros específicos para mergulhar, para estudar, para entender mais sobre aquele livro, né? E aí eu li Atos maravilhoso, amo Atos, que é a história de Paulo, né? Enfim. E agora terminei Atos e comecei a ler Jó. Eu lembro quando eu li Jó, eu não entendi nada. Eu achei um livro extremamente difícil de entender. Eu não sei se ainda é porque eu estava ainda, né? Porque eu creio que quanto mais a gente mergulha no Senhor, mais a gente amadurece, né? Na palavra, o Senhor vai nos dando direcionamento, discernimento, revelações do céu. Eu acredito muito na revelação do Senhor da palavra. Então, conforme a gente vai lendo a palavra, a gente vai amadurecendo, né? E quando eu li Jó, eu acho que eu não estava madura o suficiente para ler, né? Para entender. Mas eu li. Foi que nem aconteceu Apocalipse. Apocalipse eu fui ler e eu não estava entendendo nada. Então eu deixei de ler Apocalipse, fui ler os outros livros e fui estudando, fui vendo alguns podcasts falando sobre Apocalipse. Aquele Rodrigo Silva, ele é maravilhoso para falar sobre Apocalipse. E fui amadurecendo ali, né, o meu entendimento, né, da palavra. E quando eu fui ler Apocalipse, eu me apaixonei e consegui entender. Fui grifando, fui pesquisando, minha Bíblia tá toda grifada, porque eu gosto de pesquisar, às vezes eu não entendo uma palavra, eu vou lá e pesquiso, medito. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, a minha Bíblia toda riscada, toda grifada, riscada, porque eu começo a grifar, começo a escrever algumas coisas que eu vou entendendo. Quando eu pesquiso também eu coloco aqui, enfim. Mas enfim, já falei e não falei nada. Aí agora eu estou lendo sobre Jó. E tô aqui no capítulo 4, né? Vocês sabem a história de Jó, né? A história do Jó é uma história muito forte, né? Onde Jó tinha tudo, ele era muito próspero e ele era bem visto, né? Naquela época, as pessoas elas eram para você saber que a pessoa era próspera, ela tinha que ter muitos bens, muitos gados, muitas ovelhas, muitos bois, enfim. E Jó, ele era muito próspero, então ele tinha muitos animais, muitas posses, né? E Jó perdeu tudo, né? Como vocês sabem, perdeu os filhos, perdeu a esposa, perdeu os bens, tudo. E eu tô aqui no capítulo 4 ainda ele não tinha perdido a esposa dele, né? Eu tô no capítulo 4 e me chamou a atenção aqui no versículo, esse capítulo 4, ele faz o amigo dele, que foram lá, né? Os 4 amigos dele, era 4, né? Deixa eu ver, peraí. Não, 3, desculpa, são 3 amigos deles foram lá, quando eles descobriram, né? Ouviram falar o que aconteceu com o Jó, eles foram lá, né, pra apoiar, ajudar de alguma forma. E aí a primeira fala é de Elifaz, né, que é o amigo mais velho de Jó, e ele é um dos mais sábios, né? Foi assim que, na minha pesquisa, eu falou sobre ele. E aqui ele faz falando com o Jó, as falas de ele faz aqui não foram falas sábias, né? Primeiro ele fala, primeiro uma coisa que ele fala que eu trago para nossa vida, que ele fala assim para Jó. Então Jó, aqui em Jó fala assim, 4:3. Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, fortaleceu joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você desanima, quando você é atingido, fica prostrado. Eu achei essa palavra muito forte, assim, sabe? Eu acho que Jó, não sei, né? Aqui na ilustração na minha cabeça, eu acho que Jó, quando escuta essa palavra, ele fala, verdade, né? Porque é fácil a gente aconselhar outras pessoas quando a gente tá bem, tá próximo, a nossa vida tá fluindo, e aí a outra pessoa vem desanimada, você vai lá e dá palavras de conforto, você dá encorajamento pra pessoa, você ajuda e tudo. Mas quando acontece com a gente, né? É aí que o Senhor testa, né? E ali foi um teste também do Senhor para Jó,
né, o diabo, né, Satanás pediu pro Senhor, né, tocar em Jó. E Deus falou, toca tudo nele, menos na vida dele, né? Mas o Senhor sabia que no fundo Jó seria fiel a ele. Mas, né, Jó acho que não esperava por isso. E essa palavra foi muito dura, porque eu creio que Jó olhou e falou, meu, realmente, né? Quando eu tava bem, eu aconselhava, agora eu estou prostrado, eu estou triste, eu estou amargurado. E é assim com nós, né? Quando acontece com nós, é totalmente diferente. Quando você tá passando pela situação de quando você está aconselhando a pessoa, né? E quantas vezes a gente murmura, a gente blasfema contra o Senhor, a gente fica chateado contra o Senhor, a gente acha que o Senhor não está olhando para nós, a gente acha que o Senhor não está nem aí para nós. E na verdade, às vezes o Senhor está testando. Muitas das vezes não é nem a mão do diabo ali, sabe? Às vezes não é nem o diabo te atentando. Às vezes a prova que você está passando não é nem o diabo fazendo nada. Às vezes a prova que você está passando realmente é do Senhor. Porque você precisa passar por esse deserto, você precisa passar por essa prova para entender que é o Senhor na sua vida. Às vezes a gente tem que passar por situações porque o Senhor está movimentando a nossa vida por algo melhor. O Senhor não quer nos levar para um nível melhor estando na situação que a gente está, no conforto, no acomodismo. O Senhor ele nos tira da zona de conforto para nos levar a um nível maior. Mas sair da zona de conforto é muito difícil. A gente, como é que se diz? Depender do Senhor, ter fé nesses momentos difíceis é difícil. Como eu disse aqui, né? Ele fala para Jó, quando você estava, você aconselhava as pessoas, você dava firmeza para as pessoas, você era uma pessoa firme com as pessoas, ajudava as pessoas, era aquela pessoa que todo mundo procurava Jó para Jó aconselhar, porque todo mundo via que Jó era um homem íntegro, né? Um homem que a vida dele era próspera. Então, por ele ser uma vida próspera, as pessoas falavam, não, Jó tem propriedade para falar comigo porque ele é um cara próspero, um cara temente ao Senhor, né? E quando ele se vê nessa situação, aí ele vê o que realmente é difícil, né? A gente, quando tá no processo, às vezes acreditar no Senhor, às vezes ter fé, né? Às vezes a nossa fé desmorona, às vezes a nossa fé fica abalada, porque a gente não vê nada acontecendo, a gente vê que a situação tá difícil, mas o Senhor está no controle de tudo. O Senhor nunca perde o controle. O Senhor é um Deus que ele abre portas aonde não há portas, ele fecha portas aonde não há portas. Ele fecha portas que ninguém abre. Então a gente tem que entender que nem tudo é o diabo. Às vezes é só o Senhor movimentando a sua vida para um nível maior. Às vezes o Senhor quer te levar para um nível maior. Às vezes o Senhor quer te levar para um patamar maior. Mas Ele precisa fazer mudanças na sua vida, tanto externa quanto interna. Senão você vai ficar. Como que o Senhor vai te dar algo grande se você está ainda no pensamento pequeno? A gente tem que ter um pensamento compatível para aquilo que o Senhor tem preparado para nós, né? É assim com o Jó. Deus estava preparando o Jó aqui para ele restituir em dobro, né? Porque no final a gente sabe que no final Deus dá tudo em dobro para Jó, mas ele teve que passar por tudo isso para no final ele estar preparado para receber em dobro, porque antes ele só tinha aquilo que já estava bom para ele, mas ele passou pelo processo para receber em dobro e ser grato ainda mais pelo Senhor e entender que tudo tem um processo. Óbvio que a história de Jó é muito forte, né? Jó mexeu até na saúde de Jó, na família. É muito difícil, né? A gente perder tudo, família, saúde, você estar ali no fundo do poço e ainda ter fé. Jó tinha fé, né? A mulher de Jó falou para ele assim, amaldiçoa o seu Deus e morre. E Jó não. Jó não quis amaldiçoar o Deus dele e morrer. Ele falava, né, que por mais que ele estava passando tudo isso, ele ainda cria em Deus. O Senhor estava no controle de tudo. Mas às vezes ele dava aqui umas, né? Tem uma hora aqui que ele amaldiçoou o seu nascimento, né? Ele ficou triste, maldita a hora que eu nasci, né? Meu, é muito triste. Imagina o que ele estava sofrendo. Mas mesmo assim ele não blasfemou contra o Senhor. Ele confiou e ele sabia que uma hora o Senhor ia vir com a vitória, com a bênção dele. Então fica com essa palavra de que dias bons é bom, mas a gente precisa passar por alguns processos para a gente chegar em níveis maiores. Espero que esse devocional tenha falado com você. Curte aqui, comenta e compartilha. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!